Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jaciara Marques e estamos aqui mais uma vez na Academia Qualiseg. Bom, hoje eu vou tratar com vocês um tema muito relevante, extremamente importante, que é um plano de transição para a ISO 9001 versão 2015. Nos últimos vídeos eu abordei com vocês a importância do ano de 2018. Lá em 2015, a ISO 9001, que cuida de sistemas de gestão de qualidade, teve uma alteração, ela foi revisada, ela foi republicada e a própria ISO, junto com seus demais organismos certificadores, estabeleceu um prazo de transição de 3 anos, ou seja, setembro de 2015 a setembro de 2018. Então, 2018 é um ano-chave para nós que trabalhamos com sistema de gestão e o relógio já começou a andar. Nos últimos vídeos eu comecei a pensar como é que a gente poderia trazer para vocês de uma maneira mais estruturada e comentar esse processo de transição. Eu recebi alguns e-mails, algumas pessoas falaram comigo via WhatsApp, via chat, no próprio canal, perguntando: Jaciara, como é que a gente pode estruturar melhor esse processo, já que estamos aí, o jogo já está acontecendo, estamos no ano de transição. Bom, eu criei então uma pequena metodologia que eu chamei de 15 passos de transição. Eu vou abordar com vocês um pouquinho e ao final do vídeo aqui vocês vão ver que vai ter um link para vocês baixarem essa planilha e fazerem essa avaliação, essa autoavaliação imediata desses 15 passos. Porque muitas vezes, alguns deles vocês já fizeram, alguns deles não, talvez não esteja de maneira tão sistematizada. Então a ideia é trazer para vocês uma possibilidade estruturada de percorrer 15 passos até a sua transição. Bom, primeiro, é extremamente importante, pessoal, que vocês façam uma interpretação desses requisitos, ou seja, ou um curso de interpretação, ou que vocês leiam a norma, ou que vocês baixem lá o nosso e-book, por exemplo, e leiam, vão para a internet, busquem materiais, mas tentem ao máximo pegar a norma e fazer uma primeira interpretação, da norma, para vocês começarem a entender quais foram as principais mudanças dessa norma. Segundo, é muito importante, se você tem hoje dentro da sua empresa, dentro da sua organização, ou se você é um auditor interno, que você faça uma atualização, Porque muitas vezes a gente consegue perceber, principalmente agora nessa mudança, em que a ISO fez uma mudança estrategicamente muito grande, prova que foi o primeiro ano que ela deu 3 anos de adequação, até comentei isso com vocês no vídeo anterior. É muito importante que a gente perceba, que a gente consiga perceber algumas mudanças no momento de auditar. E elas existem, acontecem mesmo. Então, se você é um auditor interno ou você tem auditores internos dentro da sua organização, é muito importante fazer uma reciclagem dentro dos novos requisitos normativos. Bom, terceiro, é muito importante vocês fazerem um diagnóstico de transição, ou seja, o que nós temos hoje para um sistema versão 2008 e o que vocês terão que ter para uma versão 2015. Como eu falei para vocês, as mudanças foram bastante significativas e a gente vai precisar fazer uma adequação não só na documentação, mas também em algumas rotinas da empresa que a gente vai precisar reestruturar. Então é muito importante vocês fazerem inicialmente um diagnóstico de transição, tá? Isso pode ser feito por vocês mesmos, internamente, através dos auditores internos de vocês. Isso pode ser feito por uma consultoria. Isso pode ser feito, mas é muito importante vocês enxergarem o que vocês têm e que pode ser reaproveitado para a versão 2015, Que pode ser redesenhado, reformulado para a aplicação na sua versão 2015. Joia? Bom, vamos lá. A partir daí, nós vamos criar o quê? Nós vamos estruturar, com base nesse diagnóstico, um plano de ação. Então é muito importante a gente ter um plano de ação, Senão a gente sai agora, eita, vou fazer minha transição da 9001 e por onde eu começo? Então é extremamente importante que vocês tenham um plano de ação, Aí vocês têm várias ferramentas da qualidade. Vocês têm lá, inclusive, o 5W2H, que é uma excelente ferramenta de plano de ação que vocês podem trabalhar, usando o quê? O retorno desse processo de diagnóstico que vocês fizeram, alimentando esse plano de ação. Bom,
Entrando agora nos requisitos normativos, o que a gente vai precisar estabelecer de maneira bem clara? Primeiro, o contexto da organização e suas partes interessadas. Eu vou gravar um vídeo especificamente para a gente abordar esse tema, mas eu já adianto para vocês que o que a norma quer? Ela quer que vocês consigam enxergar aquilo que ocorre dentro de um contexto geral, não só um contexto interno, mas externo, né? E que pode afetar o seu sistema de gestão. Por exemplo, uma excelente ferramenta que vocês podem utilizar para fazer isso é a análise SWOT. Já ouviram falar na análise SWOT? Depois, daqui a pouquinho, vai ter um outro vídeo aqui que eu vou abordar somente a análise SWOT. Mas é uma excelente ferramenta, porque é uma ferramenta de qualidade, né? Da qualidade e da administração, que vocês conseguem identificar tanto o contexto externo como o interno da organização. Bom, depois do levantamento desse contexto, o que é muito importante que a gente faça? É muito importante que a gente consiga estabelecer a nossa sistemática de análise de risco. Lá no requisito 6, a norma traz agora essa necessidade que vocês tenham uma análise de risco do negócio. E aí a gente também pode trabalhar inúmeras ferramentas. É só importante lembrar que quando a gente fala de análise de risco, a gente precisa minimamente trazer o conceito de risco, que é, na verdade, uma combinação de quê? De probabilidade ou frequência com gravidade ou severidade. A gente também vai abordar isso num vídeo logo mais com vocês. Mas é importante. Por quê? Porque essa análise de risco, ela não tinha na versão 2008. Ela é um requisito novo. Ela é um input novo. Para quê? Para a gente poder estabelecer o nosso planejamento de mudança e também os objetivos da qualidade. Vamos lá. Os objetivos da qualidade lá na versão 2008 nasciam da política. Lembra da política de qualidade? Agora, eles podem nascer não só da política, eles podem nascer do contexto da organização e da análise de risco. Ok? Então, é uma mudança também bastante interessante que a gente precisa cuidar com bastante carinho. Bom, além disso, o que é importante? A gente trazer para dentro do nosso sistema de gestão o novo conceito de documentação. A norma tinha na sua versão 2008, vocês vão lembrar muito bem disso, controle de documento e controle de registros. E hoje ela chama tudo de informação documentada. Né? Parece uma mudança só de nomenclatura, mas a gente vai ver que não é não. Existem alguns detalhes lá no requisito que a gente vai ver com um pouquinho mais de calma, que vão trazer mudanças significativas sim. E aí a norma traz uma coisa muito legal, que eu acho que, na minha opinião, é uma coisa extremamente didática. Ela passa a dizer ao longo dela o que ela quer que a gente tenha como informação documentada. Então, posso dar uma dica bem legal para vocês? Compra aquele marca-texto bem legalzinho, ou pega uma caneta, um hidrocor, né? E vai lendo a norma e toda vez que ela trouxer o termo informação documentada, você vai grifando. Ali a gente vai ter que necessariamente ter uma informação. Então ela ficou muito mais didática, ela diz pra gente exatamente quais são as informações documentadas que o nosso sistema tem que reter, né? Então esse requisito também teve uma reformulação, ficou muito mais legal e vocês vão perceber na medida que vocês forem lendo que ficou bem mais didático do que era lá no passado. Bom, Jaciara, beleza, fiz tudo isso, estabeleci, né? Fiz o meu diagnóstico, fiz as adequações do meu sistema de gestão. E aí, quais são os próximos passos? Vamos lá. Primeiro, se você já é recomendado, se você já é certificado, na verdade, você precisa comunicar ao seu organismo que você quer fazer a transição. A maioria dos organismos certificadores estão adotando essa transição em 2 momentos. Igualzinho quando vocês se certificaram lá no passado. Um momento onde eles chamam de gap análise ou auditoria de documentação, ou fase 1 ou fase A. Cada organismo usa uma nomenclatura diferente, mas é uma auditoria de documentação. Ou seja, o auditor vai vir com uma carga horária bem reduzida, né, em relação à tua auditoria normal, e ele vai analisar a tua documentação para verificar se você conseguiu, né, fazer todas aquelas adequações necessárias, né, dentro da tua documentação.
Isso é muito bom. Por quê? Porque se naquele momento ele perceber alguma fragilidade, alguma melhoria, algo que não ficou muito bem definido, ele já vai pontuar e você vai corrigir. E aí sim você tem a fase 2, que é aquela fase onde o organismo vem já para fazer a tua auditoria e automaticamente fazer a tua transição. Essa fase 2, né, ou seja, essa fase auditoria de transição efetivamente, ela pode ser feita a qualquer momento. Primeiro, se você está no ano de recertificação, utiliza a recertificação para fazer a tua transição. Nada melhor. Se você está em um ano de manutenção, né? E é claro, essa manutenção não vai ultrapassar o prazo limite da ISO, que é setembro, né? E aí eu deixo ainda para vocês uma outra dica que é super interessante, que é a seguinte: não vamos trabalhar com setembro. Por quê? Porque eu posso ter não conformidades maiores. E se eu tiver não conformidades maiores, automaticamente eu preciso fazer o quê? Follow-up. Então, o ideal é que vocês possam trazer essa transição de vocês o mais perto possível do primeiro semestre ainda desse ano, né? Para que, se eu tiver algum tipo de gap, eu tenha tempo hábil para corrigi-lo e não ter nenhum tipo de transtorno lá na frente em relação ao meu certificado, né? Bom, então assim, se é manutenção, pode ser também feita na manutenção. E, por exemplo, já sabe, a minha manutenção é lá em dezembro. Eu posso tentar puxar essa manutenção ou fazer uma auditoria especial de transição, né? Especificamente para transitar, a sua versão de norma. Bom, diante disso, esses passos, né, estão lá na planilha, como eu comentei com vocês, bem claro, bem didático para ajudar vocês nesse processo. E aí tem uma outra coisa assim que eu queria deixar muito claro, assim, é mais um lembrete para vocês, porque assim, eu já tive alguns alunos que tiveram problema com isso, alguns clientes também até me ligaram, conversou. Não esquece, tá? Se você tá no ano de transição, a tua auditoria interna tem que ser feita na nova versão, tá? Então não esquece isso. Lembra que quando você vai fazer a comunicação ao teu organismo certificador para convidá-lo para a auditoria de transição, você já deve minimamente ter toda a sua documentação adequada, ok? Ter feito a sua auditoria interna na nova versão, fechado? E a sua análise crítica também na nova versão, porque vocês vão ver que lá na análise crítica temos novas entradas, tá? Então, não esquece, isso é fundamental. Cumpriu esses passos, aí você chama o seu organismo certificador para iniciar o teu processo de transição. Tudo bem? Pessoal, mais uma vez, super obrigada. Eu tô adorando compartilhar com vocês essas experiências, essas trocas. Tem sido para mim uma coisa assim muito, muito saudável. Eu tô muito, muito feliz mesmo. E não esquece de baixar aqui, né, no link, não esquece de baixar lá a planilhinha de transição que a gente preparou aqui com tanto carinho para tentar ajudar vocês nesse momento de transição, que é um momento crucial, é um momento de muitas dúvidas, mas eu também vou dizer para vocês, é um momento de muitas felicidades, de vitórias, quando a gente vê que o sistema tá adequado, tá rodando, o organismo vem e fala, olha, ficou muito legal, vocês estão recomendados a nova versão da norma. E aí é como eu costumo dizer para todo mundo, a gente sai pro abraço e agradece a Deus, porque a gente é muito feliz naquilo que a gente faz e isso é maravilhoso, tá? Prazer enorme ter vocês, um super beijo e, mais uma vez, bem-vindo ao nosso espaço, bem-vindo à Academia QualiSeg.